Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Daniela e sou formada em Nutrição e Qualidade Alimentar. Hoje venho-vos falar um pouco dos pilares da alimentação saudável e em que se baseiam. Para isso vou utilizar a pirâmide alimentar. Escolhi esta pirâmide porque penso que é bastante fácil de perceber e intuitiva. Se ficaram interessados e querem saber mais, venham comigo. Na minha opinião, esta pirâmide alimentar está bastante completa. Ela divide os vários grupos de alimentos por porções diárias recomendadas. Utiliza também o princípio do semáforo, onde os grupos de alimentos que devem ser consumidos em mais quantidades estão a verde, os que devem ser consumidos em moderação estão a amarelo e os que devem ser consumidos em poucas quantidades e esporadicamente estão a vermelho. Para além disto, também podemos ver do lado direito da pirâmide qual é o equivalente de uma porção de cada grupo de alimentos. E ainda tem outros dois pontos que eu considero muito importantes, que é as refeições em família e a prática de exercício físico regular. A recomendação de atividade física é de pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Quem pratica 3 vezes por semana deve praticar pelo menos 1 hora e quem pratica 5 vezes por semana deve praticar pelo menos meia hora de cada vez. O exercício físico é essencial para manter um corpo e uma mente saudável, pois auxilia na prevenção de inúmeras doenças, como sobrepeso, diabetes, tensão alta, doenças cardíacas e outras doenças. Com o exercício físico podemos melhorar a nossa saúde e aumentar a nossa qualidade de vida. Os grupos a verde, os da base da pirâmide, são constituídos pelos alimentos que devem ser consumidos em maiores quantidades. São eles os grupos das bebidas, seguido pelos grupos das frutas, legumes, verduras e, por último, mas não menos importante, o grupo dos cereais, pão e tubérculos. Já o grupo amarelo, dos produtos lácteos, carne, peixe e ovos, são alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois são ricos em gorduras saturadas, colesterol e calorias. Os grupos a vermelho são os grupos das gorduras e óleos e o último são dos doces e salgados. Estes alimentos devem ser consumidos em pequenas quantidades e esporadicamente. O grupo 1, o grupo da base da pirâmide, são as bebidas. Este mostra-nos a quantidade de bebida que devemos ingerir diariamente. A quantidade varia de pessoa para pessoa, mas no mínimo devemos ingerir de 1,5 litro a 2 litros de água ao longo do dia, que é o equivalente a 6 a 8 copos de 250 ml. É muito importante que as bebidas consumidas sejam maioritariamente água ou chás sem açúcar. O grupo número 2 é constituído pelas verduras, legumes e frutas. O consumo destes alimentos deve ser de pelo menos 5 porções diárias, pelo menos 3 porções de verduras e legumes e 2 porções de fruta. É neste grupo onde vamos buscar uma boa parte das vitaminas, minerais e fibras que o nosso corpo precisa para o seu funcionamento adequado e assim se manter saudável. O grupo número 3 é constituído pelo pão, cereais e tubérculos. Dele fazem parte os acompanhamentos, como o arroz, a batata, a massa, mas também as farinhas, o pão, entre outros. O consumo diário destes alimentos deve ser priorizado, pois são a principal fonte de energia e são essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Deve-se consumir preferencialmente produtos integrais, como massas integrais, farinhas, pois estes alimentos integrais contêm mais vitaminas, minerais e fibras e saciam por mais tempo, pois não são tão rapidamente absorvidos pelo nosso organismo. O consumo de produtos integrais é ainda mais importante para pessoas que tenham diabetes, para conseguirem manter os níveis de açúcar controlados. No grupo número 4 temos os alimentos que devem ser consumidos com moderação, produtos lácteos e carne, peixe e ovos. Relativamente aos laticínios, o seu consumo deve ser no máximo 3 porções diárias, em que uma porção equivale a um iogurte ou a um copo de leite ou até uma fatia de queijo. Com estas 3 porções já fica completa a recomendação máxima diária. Para as pessoas que consomem este tipo de alimentos, devem dar preferência aos produtos magros e naturais, pois os produtos magros têm menos gordura, logo menos colesterol e também calorias. E os produtos naturais não têm açúcares adicionados, logo tornam-se mais saudáveis e também menos calóricos. Isto não quer dizer que a pessoa em casa não possa colocar um pouco de açúcar no seu iogurte, por exemplo, ou algum outro substituto.
mas de certeza que irá sempre colocar menos açúcar do que a indústria coloca. Eles colocam cerca de 2 a 5 colheres de chá de açúcar por iogurte. Já o grupo da carne, peixe e ovos, a recomendação é de uma porção por dia, que é o equivalente a um bife, uma posta de peixe ou 1 a 2 ovos. As pessoas que têm uma dieta vegetariana podem substituir estes alimentos por leguminosas, como a soja, o grão, o feijão, as lentilhas, e também por frutos secos e sementes, para assim suprirem as suas necessidades proteicas diárias. O próximo grupo é o grupo número 5, é o grupo das gorduras. O consumo diário deve ser de cerca de 2 colheres de sopa de gordura. Aqui estão incluídos tanto a gordura de barrar no pão como o azeite utilizado para cozinhar. O consumo de gordura deve ser controlado, pois as gorduras têm muitas calorias. Uma colher de sopa de azeite tem cerca de 120 quilocalorias. Dentro das gorduras temos as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As saturadas são ditas más e as insaturadas são ditas boas. As gorduras saturadas são normalmente as gorduras sólidas à temperatura ambiente, como a manteiga, por exemplo. Estas são consideradas más porque aumentam os níveis do mau colesterol, entupindo as artérias. Estas gorduras são encontradas maioritariamente nos alimentos de origem animal. As gorduras insaturadas são normalmente líquidas à temperatura ambiente, são elas os óleos, como o azeite, por exemplo. Estas gorduras são consideradas boas, pois aumentam o bom colesterol, e este ajuda a manter as artérias desobstruídas. Faz exatamente o efeito oposto ao mau colesterol. Estas gorduras são derivadas de produtos vegetais. E por último temos o grupo número 6. Neste grupo temos os doces e os salgados, como chocolates, gomas, batatas fritas, gelados, refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outros. O consumo máximo diário recomendado é de apenas de uma porção de um destes produtos alimentares, que é o equivalente a uma mão mal cheia. Este tipo de produtos são muito ricos em açúcar, sal, gorduras e calorias e muito pobres em nutrientes. Normalmente são produtos processados. Estes produtos contribuem para vários tipos de problemas de saúde, como o sobrepeso, diabetes, tensão alta, colesterol elevado, e estão também associados a doenças cardíacas. E bem, era o último grupo da pirâmide, e eu agora tenho outras dicas importantes para ter uma alimentação saudável. E estas são: dar preferência ao consumo de alimentos naturais. O que é que isto quer dizer? Alimentos o menos processados possíveis, como as frutas, os legumes, as verduras. O segundo ponto deve ser reduzir o consumo de produtos processados e industrializados, como por exemplo as bolachas, o pão de forma, cereais de pequeno almoço, enchidos, alimentos pré-cozinhados, batatas fritas, refrigerantes, etc. Pois estes alimentos, para durarem mais tempo nas prateleiras dos supermercados, têm imensos conservantes na sua constituição, bem como açúcares, gordura e sal, que são técnicas que ajudam estes produtos a terem uma validade maior e normalmente são pobres em nutrientes naturais, que muitas vezes são perdidos no processo de conservação do alimento. Dica número 3. Diminuir o consumo de sumos, refrigerantes e bebidas alcoólicas. O consumo deste tipo de produtos é o que chamamos de consumir calorias vazias. Tem açúcares, calorias e tem zero nutrientes. O açúcar, assim como o sal, para além de serem utilizados como método de conservação, também são utilizados para viciar o nosso paladar e assim não conseguimos parar de consumir este tipo de produtos. Uma alternativa de bebida seria, por exemplo, uma limonada com um pouco de açúcar ou algum adoçante. O açúcar adicionado por nós, normalmente, é sempre uma menor quantidade do que aquela que está presente nos refrigerantes e sumos. Ou pode-se até usar chás frios, feitos em casa, sem adição de açúcar ou com pouca adição de açúcar. Bem, e por hoje é isto que eu tinha para vos trazer. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em deixar nos comentários. Terei muito gosto em esclarecer as vossas questões. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem mais nenhum vídeo. E mantenham-se saudáveis. Fiquem bem e até à próxima!